O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ai, haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso é o padroeiro dos teólogos estudiosos da moral católica, teólogo moralista. E qual é a vida deste santo? Veja, Santo Afonso era advogado. E ele era um advogado genial, um homem de grande fé católica, de grande retidão, mas também de grande inteligência humana e competência jurídica, de tal forma que ele nunca perdeu nenhum caso. Até que aconteceu um dia que, por um erro dele, ele perdeu um caso na corte e ele se deu conta. Era verdade, ele tinha errado. Então ele deixa a advocacia e parte para uma outra vida. O que levou Santo Afonso a mudar da advocacia para a teologia moral foi um processo no qual ele foi se dando conta de que, se ele havia errado neste julgamento humano, que era um julgamento com consequências, claro, mas com consequências temporais aqui nesse mundo, você já pensou? Se nós, no julgamento da nossa consciência, errássemos o julgamento e, pensando que estamos em estado de graça, na verdade estivéssemos em pecado mortal e morrêssemos nessa situação? Que erro tremendo! Que julgamento mais horroroso, de consequências eternas. Pois bem, então Santo Afonso encontrou dois grandes abismos. Quais eram os dois grandes abismos da teologia moral? O primeiro abismo era dos teólogos laxos, ou seja, teólogos que, nada é pecado, preocupa não. Você só pega, basta que a opinião daquele manual seja provável. Todos os outros são contras, mas tem uma chance daquilo lá estar correto? Então, se é a opinião mais provável, então vamos com ele. Basta que algum manual apoie a minha posição, estou de boa, estou justificado. Havia um outro abismo, o abismo dos rigoristas, que diziam assim: bom, se 99,9% dos manuais dizem que você não pecou, mas se tiver um único manual lá que diz que talvez você tenha pecado, então você pecou. Porque nós temos que ir pelo caminho mais seguro. São chamados tucioristas. E estes eram os dois grandes abismos que precisavam ser evitados. Os probabilistas e os tucioristas, os laxos e os rigoristas. Então, Santo Afonso, meditando, vendo, estudando a consciência humana e vendo verdadeiramente aquilo que era a tradição da Igreja, não somente
nos teólogos medievais, mas também nos santos padres e, claro, nas fontes evangélicas, Santo Afonso chega à conclusão que nós temos que chegar a seguir aquilo que é o caminho da maior parte dos doutores seguros. Com essa sua escolha, Santo Afonso foi um farol para a Igreja e continua sendo até hoje. Eu estou aqui apresentando de forma muito esquemática, básica e, digamos assim, até superficial, aquilo que é a posição de Santo Afonso. Mas para ver que a Igreja encontra em Santo Afonso um grande doutor da Igreja. Nós vivemos uma época, miseravelmente, em que nós caímos no laxismo, em que a gente não procura nem uma posição probabilista, é simplesmente o laxismo mesmo, na libertinagem, em que nada mais é pecado. Como diz o Papa Pio XII, o grande problema do mundo moderno é ter perdido a noção de pecado. Santo Afonso, doutor da Igreja, nos traz de volta para a moral católica, para enfrentarmos esse julgamento tão sério, no qual não podemos errar, porque da sentença desse juízo depende a nossa salvação eterna. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Venha participar dos nossos grupos do WhatsApp. O link encontra-se na descrição do vídeo.